Vamos lá? Olha, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele defendeu os presos, né, pelas invasões nos três poderes. Vamos entender o que diz o ex-presidente. Vai lá, roda. Cada vez mais perdendo a nossa liberdade de expressão. E quem apoia muito isso? A própria imprensa. No Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora, vai completar 2 meses, né, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas. E estão presas, chefe de família, senhoras, mães, avós, presas. E ontem o ministro da Justiça declarou, são pessoas muito perigosas. O Marcola não, trouxeram o Marcola para o convívio próprio dele agora no DF. Eu tirei de São Paulo, se bem que foi uma decisão do MP do Estado, mas essa decisão era de muito tempo atrás. Nós tiramos o Marcola, matou gangue todo de São Paulo e mandamos para presídio de segurança máxima, para que não continuasse comandando o crime. Trouxeram o Marcola agora para o convívio da sociedade. Esse não tem perigo nenhum, mas essas pessoas que estão presas, 900 aproximadamente, são perigosas. Ah, o Capitólio brasileiro. Oh, quem está preso aqui no Capitólio americano? A grande maioria está solta, está respondendo o processo, né? O devido processo. No Brasil não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria sequer estavam na Praça dos Poderes naquele fatídico domingo que nós não concordamos com o que aconteceu lá, mas a grande maioria sequer estava na Praça dos Poderes, estão presas. Muito bem, tá aí. Juiz, vou começar com você, porque eu não sei se vocês já viram, é a primeira vez que eu vejo o ex-presidente de forma enfática falar sobre esse tema, digamos, abrir o coração dele, falar o que ele pensa em relação ao que foi e o entendimento dele sobre os atos lá de 8 de janeiro. Ramon. Acho engraçado o Bolsonaro falar que as pessoas não cometerem crime sem ter acesso aos autos dos processos, às investigações, né? Em tese, como nós colocamos aqui desde o começo, o que aconteceu no dia 8 está enquadrado ali na Lei de Defesa do Estado de Direito, né? E eu entendo que pode ser enquadrado também na Lei de Terrorismo, dependendo do ato que foi tomado ali. Isso é muito claro. Né? Pois é, você... Mas ele não acha, eu também não acho. Quem vai dizer o que é a justiça. Essa que é a verdade. E o Bolsonaro fala, porque tiraram o Marcola e agora ele está num convívio. Mentira, o Marcola foi tirado daqui e foi levado para o presídio em Brasília. O Marcola estava em Rondônia. E havia toda uma operação, o pessoal sabe aí da segurança, para tentar a libertação do Marcola. E aí levaram o Marcola para lá para impedir isso. Né? É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, mentindo pelos cotovelos. Né? É engraçado que eu acho que vai passar aí hoje um vídeo aí do Justo chamando ele de covarde, que é o que ele é. Muito bem, 1 minuto, Paulo, por favor, o seu comentário. Bom, o presidente, ele sempre muito bem na palavra dele, né? Quando ele coloca a respeito desse pessoal. A maior parte que está preso lá não estava no atentado. Não estava no vandalismo. E ele não disse nem um minuto que ele é a favor do vandalismo. Muito pelo contrário, ele disse, eu sou totalmente contra. E quem tem que foi vandalizou tem que ser punido por vandalismo. Não foi golpe, não tem nenhuma coisa de golpe. E isso essa questão da justiça brasileira é uma vergonha mesmo. Soltaram lá o Cabral. Enquanto prenderam a senhora de 70 anos, cozinheira lá do rancho, soltaram o Cabral, meu amigo, no mesmo dia. Você está entendendo? E aí você vê esse outro pessoal aí, esse Marcola mesmo. Por que está levando ele para Brasília? Para facilitar o quê? Você está entendendo? É muito complicado isso tudo, né? Mas partindo de um governo, né, e do apoio que ele teve, né, e ele teve um apoio violento, né, gente? Apesar que ganhou por uma miserinha de menos de 1% dos votos. Aí você vê, se falou hoje que o Bolsonaro teve, que o Lula é o presidente mais votado da história. O Bolsonaro é o perdedor mais votado da história do Brasil, né? E aí você vê que situação, né, mais votada da história do Brasil. O cara que perdeu por questão de milímetros, né? E aí você vê a situação, né, no Brasil de um governo que está no desgoverno, né, onde você vê o certo ficando errado e o errado
ficando certo. Durma com esse barulho, meu amigo. Samuel Costa, 1 minuto para o seu comentário. Olha, pessoal, eu não vou nem meter aqui a falar do Bolsonaro aí, porque ele é um cara que tá vendendo a palestra dele por $50, tá matando o dinheirinho dele para pagar o aluguel, os IPTU dos 51 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo, e ele tá resolvendo a vida dele. Dos Estados Unidos. Mas você sabe que a maioria desses imóveis nem dele pelo tá amor bom, de Deus. mas tá ajudando aí o Teleton, Criança Esperança, o cara de a PAI, etc. Agora, é engraçado falar do Bispo Cavalcante e falar assim, ó, o Lula está comemorando porque foi o mais votado da história. E o Bolsonaro comemora porque foi o derrotado com mais votos. Parece assim, como se fosse França e Argentina, né? O Mbappé suando a camisa, fazendo 3 gols, perdeu, pô, não teve nem... recebeu o título de melhor jogador, né? Da partida, ficou cabisbaixo, triste. E essa galera parece que são tudo vascaíno aqui, comemorando o 2º lugar. Se bem que o Ricardo falou... Eu sou vascaíno, olha, pô. Então, eu acho que o apontamento... É a única qualidade que o Ricardo e o Ramon Cuji. Agora, pessoal, não tem como levar assim, muito a sério o que o Bolsonaro fala, porque é o seguinte, ó, a palavra ela é o domínio sobre o mundo. Se ele tivesse se manifestado naquela fala que o Hamilton Mourão fez, né, com todos os erros que ele tem, agiu como estadista. Esperou o Bolsonaro sair do território aéreo brasileiro, assumiu, pegou o telepronto, igual esse aqui que tem um Cícero, olhou firme, botou o terno alinhado, a bandeira do Brasil ao lado, o enquadramento, o High Definition, HD, e fez um comunicado ao povo brasileiro. Se o Bolsonaro tivesse feito esse comunicado gravado, não precisava ser ao vivo não, gravava, vazava e soltava o vídeo. Eu acho que muitas dessas pessoas que podem ser inocentes, porque eu devendo, o princípio da presunção da inocência não é só para a esquerda, não, é para todo mundo. Que eu acredito que vai ter pessoas ali que não vão ser nem denunciadas, vão ser absolvidas, etc. Eu concordo, mas eu não posso ficar fazendo exercício de futurologia. Hoje, 108, se eu não estiver enganado aí, saíram. Aí veio o Bolsonaro aí comparar essa galera tabajada do Brasil com a galera lá dos Estados Unidos. Poxa, lá nos Estados Unidos ocorreu há quase 4 anos atrás. Então é natural que muitas das pessoas estejam soltas. Como daqui a 2 anos, eu acredito que pouquíssimas, ou quase nenhuma, estarão presas, responderão em liberdade. Agora, o que não se pode, pessoal, é subestimar a inteligência do povo. Né? Eu acho que qualquer pessoa que se diz ser patriota, de direita, porque a galera da direita é uma galera de gente boa, tem muita gente do coração bom, que acreditou, que também votou no Bolsonaro, porque acreditar que o Bolsonaro é menos pior do que o Lula, isso é válido numa democracia. O que não pode as pessoas tolerar o Bolsonaro, falar esse tipo de coisa, deixar a galera no veneno, respondendo processo, com bloqueio judicial, bloqueio do seu patrimônio, e aí ele está lá nos Estados Unidos, na Flórida, custando mais de R$250 mil ao patrimônio público, ao erário, e em virtude de estar lá nas suas benesses, lá com seus seguranças e etc. Então, eu acho que a fala dele em si tem um pouco de nexo, mas ele não tem moral nenhuma para falar sobre isso. Ricardo, é você que está voltando? Por favor, 1 minuto. A indignação dele é a indignação de uma boa parcela da população. Agora é 2 pesos e 2 medidas. A forma quando o Cujuí, Samuel, falava do Lula, nossa, o Lula foi injustiçado, o Lula é inocente, o Lula não teve uma investigação séria, a investigação, uma condenação de um juiz totalmente parcial. Ou seja, a forma como eles tratavam era um descaso com o judiciário, né? Faziam chacota, não, o judiciário é uma perseguição política implacável, agora de pessoas, cidadãos de bem, que nunca fizeram nada, que não tem uma ficha extensa, suja, como tem esses políticos ligados ao PT, ligados à esquerda. Aí não, ele é contra, ele chama essas pessoas que não foram submetidas a um processo legal, que não foi dado direito ao contraditório, à ampla defesa, que não tiveram direito sequer ainda de se defender, ele já condena essas pessoas, já chama de bandidos, já chama de tudo que é ruim. Mas os dele, a esquerda, como o bispo falou, o Cabral, uma pessoa que pegou mais de 400 anos de prisão e foi posto em liberdade, e essas pessoas sendo encarceradas porque... Qual foi o motivo? Cadê a individualização? Cadê a conduta? Cadê a investigação séria que foi feita? Infelizmente, o nosso judiciário está caindo em descrédito, principalmente no que diz respeito à nossa Suprema Corte. É o que a gente está vendo, a gente está vivendo um estado de exceção, a gente está vendo um ativismo do judiciário.
Isso é ruim para a nossa democracia. Isso é ruim para o Estado democrático de direito. Mas a esquerda é assim. Eles defendem até o indefensável. O Lula, se falar que 2 mais 2 são 5, o Cujuí vai chegar aqui e vai defender. Olha, 2 mais 2 são 5. E não tem ninguém que vai fazer ele mudar de ideia. Porque o pai, o maior exemplo da vida dele, se chama Luiz Inácio Ladrão da Silva. 30 segundos pediu o Ramon. O Ramon tem que obedecer o tempo, por favor. Nossa senhora, o Ricardo tá raivoso. Dá um Rivotril para ele que eu fiquei com medo dele dar uma mordida em alguém aqui, dele se acalmar, cara. Daqui a pouco ele morde alguém aqui. O que eu acho engraçado é dizer que só tinha aquele pessoalzinho inocente lá. Eles esquecem da véia traficante, né? 60 e poucos anos, traficante, crime de, falsidade de documento. O outro que quebrou o relógio, traficante, não sei qual. Era tudo gente boa ali, né? Assim, não, é tudo honesto. Quem está na Papuda é tudo honesto. No Supremo também está cheio de gente honesta, igual lá, gente inocente, que não cometeu crime nenhum. Né? É isso. Então a gente precisa sim individualizar, é preciso que o inquérito seja aprofundado. Agora, levar a sério o que o Bolsonaro disse, pelo amor de Deus.